Pensa só, e se fosse possível montar do zero uma startup inteira de inteligência artificial, com vários funcionários, todos digitais, e o mais doido, usando uma ferramenta criada por um único desenvolvedor. Pois é, parece ficção, mas vamos ver como isso já é uma realidade. Esse cara aí é o João Moura. E essa frase? Em vez de gastar 1 hora no post, eu fiz 5 agentes para fazer isso por mim. Esse pensamento, aparentemente simples, foi o que deu origem ao Cru AI. É um framework de código aberto que, bom, ele organiza times de IA. E o mais legal de tudo, a ideia não veio de um laboratório gigante de tecnologia, não. Veio de um problema super comum do dia a dia. A história toda começou de um jeito bem inusitado. A esposa do João chegou para ele e falou para ele ser mais ativo no LinkedIn, sabe? Postar mais. Só que qual era o problema? Tempo. Ele não tinha tempo para isso. E a solução dele? Genial. Em vez de ficar lá escrevendo os posts, ele montou uma equipe de 5 agentes de IA para fazer o trabalho todo. Um para pesquisar, outro para escrever, outro para otimizar. E essa pequena automação, que era para resolver um problema pessoal, acabou sendo a semente do QAI. Então, essa ideia de uma equipe de IA, esse é o coração do Crew AI. A proposta é que qualquer pessoa possa montar um time de funcionários digitais para dar conta de tarefas bem complexas. Mas tá, o que é exatamente um agente de IA? Como isso funciona na prática? Pensa assim, um agente de IA é como se fosse um especialista no seu time. Sabe, um pode ser o pesquisador que vai fuçar tudo na internet, o outro é o redator que pega essa pesquisa e transforma em texto, aí tem um terceiro, sei lá, o analista financeiro que olha só os números. Cada um tem uma função bem definida e trabalha sozinho para entregar a sua parte do projeto. E a estrutura do Crew AI, olha só, é igualzinha a de um startup. A gente tem o agente, que é o nosso funcionário digital. Aí tem a tarefa, que é, bom, o trabalho que ele tem que fazer. Para fazer esse trabalho, ele precisa da ferramenta, que é a habilidade dele, tipo ter acesso à internet para pesquisar. E quando a gente junta tudo isso, a gente tem a equipe, a Crew, que é o time todo trabalhando junto para entregar um resultado final. Ok, mas como é que esses agentes ficam tão inteligentes? De onde eles tiram a informação? Eles aprendem além daquele conhecimento básico com que foram treinados? A resposta, gente, está numa tecnologia que basicamente dá a eles acesso a informações de fora, sempre atualizadas. É como ter uma biblioteca particular superpoderosa à disposição. Essa técnica tem um nome meio técnico, geração aumentada por recuperação, ou RAG. Mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. É o que permite que um agente de IA consulte documentos específicos, planilhas ou até sites que a gente define para um projeto. Ou seja, em vez de usar só aquele conhecimento geral da internet, ele usa a nossa informação para dar respostas super precisas. É isso que deixa eles tão poderosos. O processo todo acontece em algumas etapas. Olha só. Primeiro, o sistema carrega os dados que a gente quer usar. Depois, ele quebra essa informação toda em pedacinhos menores, os chamados chunks. Esses pedaços são transformados em números e guardados num banco de dados. E aí, quando o agente precisa de uma informação, ele vai lá, busca os pedaços mais importantes e usa isso para gerar uma resposta inteligente e, o principal, totalmente dentro do contexto do nosso projeto. Beleza, a teoria é fascinante. A gente já entendeu, mas e na prática? Como isso funciona? Bom, o Crew AI evoluiu numa velocidade absurda. Ele deixou de ser só uma ferramenta de linha de código para desenvolvedores e hoje já permite criar aplicativos completos, com interfaces gráficas super amigáveis. No comecinho, era isso aí. Para usar o Crew AI, era preciso encarar a tela preta do terminal, cheia de código, era coisa para programador mesmo. Mas aí, a comunidade open source entrou em cena e mudou completamente o jogo. Começaram a surgir projetos usando ferramentas como o Streamlit, que criam essas interfaces gráficas fáceis de usar e que tornaram o poder dessas equipes de IA acessível para muito mais gente. E olha só um exemplo prático do que dá para fazer. Imagina montar uma firma de análise de ações inteiramente digital. Um agente vira o analista de pesquisa, que fica varrendo a internet atrás de notícia. Outro é o analista financeiro, que mergulha nos balanços das empresas. E, por fim, tem o consultor de investimentos, que pega o trabalho dos outros dois, junta tudo e dá a recomendação final. Compra, vende ou segura. Uma análise super completa, feita de maneira 100% autônoma. Esse exemplo da firma de análise é incrível, mas ele aponta para algo muito maior. Ferramentas como o Crew AI não são só sobre automatizar tarefas, sabe? Elas representam uma mudança fundamental sobre quem tem o poder de inovar. É a tecnologia de ponta, de verdade, nas mãos de indivíduos. Tudo isso graças ao movimento de código aberto.
E aqui vem o ponto que eu acho mais impressionante de todos. A primeira versão do CrewAI foi criada por uma única pessoa. Hoje, um único desenvolvedor sozinho consegue construir um sistema que bate de frente com soluções criadas por gigantes da tecnologia. É a clássica história de Davi contra Golias, só que acontecendo agora, em tempo real, no mundo da inteligência artificial. É como disse o Alan Nicholas, que é educador de tecnologia. Ele falou o seguinte: temos um brasileiro desafiando a Microsoft. Essa frase resume perfeitamente o momento. O impacto que um único desenvolvedor pode causar no mundo todo, especialmente quando a comunidade abraça o projeto e começa a contribuir. O que a gente está vendo acontecer, no fim das contas, é a IA deixando de ser só uma ferramenta para virar uma plataforma. Pensa na internet. A internet se tornou a base onde um monte de negócios foram criados. E agora, parece que a IA está se tornando esta nova base, a fundação onde a próxima geração de empresas inovadoras vai ser construída. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se essas equipes de IA podem cuidar da pesquisa, da parte financeira, do marketing, o que acontece com a estrutura das empresas como a gente conhece? Fica a provocação. E se a próxima grande startup, aquela de $1 bilhão, tiver só um único funcionário humano e todo o resto for uma equipe de agentes de IA? O futuro do trabalho talvez seja bem mais diferente do que a gente imagina.